Hoje eu vou falar sobre como gostar de estudar, como eu ficar viciado em estudar, de fato ter um prazer nesse estudo, nessa dimensão que é tão importante para nossa vida em diversos aspectos, né? Seja na parte mais pessoal até a parte mais de trabalho, de produção, de produtividade. O estudo está bem atrelado a isso. Acabei de gravar um vídeo sobre isso e eu estou aqui com esse roteiro com relação a um dos outros fundamentos que me ajudam na construção do meu sistema de produtividade, meu sistema de gestão de conhecimento, que eu acho que eu gosto de falar mais assim, né? Gestão de conhecimento, que vai desde essa questão de capturar informações, fazer boas anotações, até o momento que eu for externalizar isso, compartilhar e ter mais esse impacto mesmo sobre o mundo mais prático. Então, como gostar de estudar realmente, eu vou trazer uma perspectiva talvez um pouco diferente assim do que eu vejo de forma geral aqui no YouTube. E aí eu lembro bastante da minha matéria de análise do comportamento e educação. Eu já disse isso acho em outros vídeos, mas eu tenho um certo receio assim de falar sobre psicologia nesse canal. Falo sobre o meu percurso assim, e acaba tocando nisso, mas querendo ou não, isso acaba influenciando muito da minha visão e não podia ser diferente. Mas dentro dessa matéria de análise do comportamento e educação, a gente teve uma visão mais ampla entre desde o que é o próprio ensino e aprendizado, né? O que é essa dimensão de ensino e de aprendizado, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, até como os professores podem agir, enfim, de forma geral, sobre comportamentos também dentro da educação e de forma mais ampla sobre o sistema, né? A educação de forma geral, os investimentos e as leis e muitas coisas amplas. É um assunto que eu gosto bastante, assim. Eu gosto muito do aprendizado, desse aprendizado, do meu aprendizado especificamente, mas também pensar isso de forma mais ampla é muito bom. E mesmo que tenha pensado em dimensões mais da educação mais primária, mais inicial ali, né? Talvez até o ensino médio, talvez esse recorte assim que a gente estava mais analisando, muitas dessas dimensões elas também estão impactando na questão da universidade, na minha própria faculdade, assim, eu percebo muito dessas dimensões dessa matéria que estão relacionadas de forma mais ampla. Porque se às vezes a gente fala educação, como se fosse uma coisa externa, assim, né? Tipo, as crianças, os adolescentes, como se, tipo, a educação superior fosse as mil maravilhas e todo mundo é muito bom em produzir educação e aprendizado, quando eu acho que não é bem assim. Pelas dificuldades que a gente tem de forma, enfim, de desenvolver pesquisa e tudo mais, e até pela minha própria experiência, assim, né, de universidade federal, assim, vai variar muito. Tem muitos professores muito bons, muito competentes e tudo mais, mas não necessariamente eles são bons na didática, na própria educação em si. E aqui, nada específico. Não pense que é você se você está assistindo esse vídeo, que eu acho muito difícil. Mas, enfim, essa questão mais que a educação ela não está localizada apenas nesses semestres iniciais, assim. Eu acho que tem muitas coisas a aprender. Eu acho que. E essa é uma das funções aqui do meu canal também, né? Falar sobre esse tema da educação. Claro que por outros nomes, por outras questões aqui, né? Mas como gostar desse processo de aprendizado de forma geral. Tendo essa visão um pouco mais ampla. E não vou falar sobre é, como influenciar o grande sistema para você estar motivado. Acho que isso é um vídeo bem bacana assim, mas talvez precise de um pouco mais de tempo de maturação para falar sobre isso, até porque é uma coisa que a gente não está muito sobre controle, mas sobre não está muito sobre controle de forma individual, né? De forma coletiva assim. Enfim. Mas eu trouxe 3 ideias aqui de como gostar realmente de estudar. E a primeira ideia que eu queria trazer, que é uma metáfora, assim, que até o próprio Skinner ele vai colocar no livro. Eu também lembro bastante da matéria que a gente discutiu um pouco sobre isso. Acho que tinha até uma questão sobre isso, de uma prova que a gente fez. Que é, assim, as pessoas conseguem aprender sem serem ensinadas, sabe? Eu mesmo aprendi violão pela internet, aprendi inglês também sozinho, entre aspas, né? Principalmente a base mais
fundamental ali de conseguir conversar e ler coisas, mas não necessariamente isso seja a melhor coisa a se fazer ou a coisa mais eficiente. A metáfora que ele coloca é que assim, você pode colocar crianças numa piscina, né? Crianças bem pequenas ali numa piscina, e assim, algumas vão conseguir de fato aprender a nadar ali, ou boiar, ou então não morrer. Outras vão só conseguir não morrer, tipo, só sobreviver ali por um tempo até que alguém pegue, mas outras vão afundar. E essa é uma metáfora para falar sobre esse aprendizado que às vezes é pela descoberta, pela tentativa e erro, né? Que às vezes é muito enfatizado também, até uma crítica também do Skinner com relação a essa educação que é muito solta, assim, né? Como se apenas o aprendizado fosse feito pela descoberta. Quando, enfim, nessa perspectiva, claro que você pode trazer outras perspectivas, eu não acho que a expectativa, essa visão de Skinner seja a única, até porque ele estudou outras formas também de educação, de aprendizado, mas essa ideia que é muito solto também pode ser uma questão, isso, né, que mais seleciona do que de fato educa. Então, talvez um problema é que você não saiba necessariamente como estudar, de fato, sabe? Então, você é meio que jogado assim. A gente é meio que jogado nisso, né? De forma geral, assim, a estudar. Então, você tem que estudar, tem que ler um texto ali, mas você não sabe como é que lê o texto. É meio que você na piscina. E aí você vai, tipo, aprender a nadar ali, vai se afogar dali e tudo mais. Então, muito dessas questões de não gostar de estudar é porque a gente não aprendeu a estudar. Enfim, e além de outros fatores, né? Assim, sempre vão ter outros fatores, tá, gente? É porque eu só quero fazer esse paralelo, é porque às vezes eu pensando nisso, não quero localizar que tipo, é uma questão sua, ou então que não tem outras demandas com relação a isso. Que, por exemplo, a sua saúde mental, o seu contexto, o seu apoio familiar com relação à educação vai ter muita influência nisso. Porém, eu estou delimitando aqui para um aspecto mais micro, né? Então, a ideia é que talvez você não tenha sido ensinado assim a tanto gostar de estudar, entender qual que é a função da educação ali para você, do aprendizado em si, do estudo, para você entender sobre as coisas, para você resolver problemas mais práticos da sua vida, para você facilitar e anteceder problemas. Então isso pode ser uma das causas, assim, né? Vamos ter calma também com isso. Mas pode ser uma das dimensões que dificulta. O não saber como estudar dificulta você gostar do próprio processo. E por isso que a educação facilita. Desculpa. A educação pode facilitar nesse sentido, porque é através da educação, que seria esse processo de você aprender com outras pessoas, né? Eles facilitarem esse aprendizado, você consegue ter tanto dimensões de, assim, por que estudar? Isso é uma coisa importante. Por que estudar? Né? Qual que é a motivação ali para você estudar? Para você fazer qualquer coisa, na verdade, a motivação vai ser importante, né? O motivo ali, enfim. Eu vou um pouco por uma linha diferente, que eu acho que não é só esse motivo, que esse motivo surge do nada, que é muito dessa dimensão de você estar em contato com outras pessoas e com outros contextos relacionados àquela área. Então, talvez a segunda ideia que eu quero trazer aqui é que a educação facilita. Então, o ideal é que, além de entender quais são as questões que te levam a estudar, né? O que está em volta aqui, talvez buscar essas questões em outras pessoas, né? Então, por exemplo, esse vídeo mesmo eu vou te dar vários elementos aqui, que uns vão ser mais úteis, outros vão fazer mais sentido, outros menos sentido para você. E de certa forma isso tem um impacto na sua motivação, sabe? Você querendo ou não, vai ter algum impacto na sua forma de ler. Ainda mais se você está aqui, tipo, já tem 9 minutos que eu estou gravando, que eu estou nesse vídeo. Então a ideia é que uma outra forma de você começar a gostar de estudar é de buscar pessoas que estão dentro dessa vibe, sabe? Então, e eu não falo pessoas, tipo, só pessoas no YouTube, sabe? Como o meu canal aqui, você pode ter outros canais também relacionados a isso. Um cara que tá muito famoso também, que é da psicologia e tem muito
esse discurso, né, com relação à educação é o Wesley Delanogari, enfim, também que é um psicólogo, eu não sou psicólogo, ele é psicólogo, mas enfim, um ambiente que está relacionado a isso sim, mas observar talvez dentro do seu convívio e conversar com as pessoas porque que a educação foi importante em diversos âmbitos ali, né, para tanto você entender qual é o depois da motivação, mas também o que é o processo da própria educação, que aí sim você vai começar a gostar e ficar mais viciado em estudar. Enfim, é um bom título para thumb isso, né? Mas entender e conversar ali com as pessoas ali, como é que aquilo foi adquirindo mesmo um poder dentro da vida da pessoa, porque às vezes te falta essa referência, né? Porque uma das questões que eu tenho com relação a isso, pense em motivo para você estudar, é porque muitos desses motivos podem estar atrelados a outras pessoas, né? No repertório. Tipo, para pensar no motivo, até isso, falar para você pensar no motivo para você estudar, pressupõe que você faça apenas uma reflexão única, sua, interna, que tudo isso está localizado aí, sabe? Mas aquilo que é seu também é social em diversos aspectos, né? É claro que essa questão de pensar na sua motivação é para você pensar no seu contexto, que é bem importante. Porque aí a próprio estudar em si vai facilitar nesse processo. Então, talvez eu tenha errado um pouco na ordem dos passos aqui. Talvez essa questão de você entender como é que isso pode estar facilitando na sua vida, sendo uma função dentro ali, seja tão importante. E a partir daí você também entender que o como estudar, o que você faz no momento também vai estar influenciando nesse processo de motivação, de manutenção desse comportamento de estudar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida pessoal. A minha vida integral. Hoje eu quero realmente que isso se torne uma fonte de trabalho, sabe? Os vídeos aqui que eu estou fazendo, eles têm muito essa função mesmo de educação de forma mais ampla, e isso de fato para mim é muito genuíno, mas também eu quero que isso tenha uma certa influência no meu trabalho, seja na forma com que eu estou trabalhando. Então, todo vídeo que eu tenho aqui é uma oportunidade de desenvolver a minha forma de comunicar minhas ideias, que vai ser importante para qualquer tipo de trabalho que eu possa exercer, envolvendo comunicação direta ou não. Mas também tem uma função de construir um negócio a partir disso, né? Como uma forma de conversar com vocês, entender como é que eu posso ajudar de forma mais específica, assim. Então, tudo isso tá em suporte da minha educação, da minha forma de estudar, das qualidades das coisas que eu tenho, das conversas que eu tenho também. Então, essa função importante do trabalho, da própria articulação, tá muito latente para mim, tá muito na cara, assim, sabe? Que, assim, eu tenho que estudar para fazer bons vídeos, para ensinar pessoas, para prestar um bom serviço de organização também. Então, entende que essa é a função. E, além disso, eu meio que tenho uma dupla vantagem nisso, que o meu processo de estudar e o tema que eu quero falar aqui, que eu tenho interesse, ele está relacionado a como fazer isso. Então, eu tenho uma certa facilidade dentro do processo. Isso também ajuda na minha manutenção ali. De fato, eu gosto de fazer aquilo, de estudar, porque é muito massa, tipo assim. Olha isso, velho. Eu tenho um negócio aqui que tem foto comigo com a cobra, sabe? É de fato, assim, meu mundinho, que é um mundo também que eu tô colocando pra fora. Então, o meu processo também, eu tenho uma clareza, assim, do que eu preciso fazer enquanto eu estou estudando. Então, não tenho que ficar pensando, será que eu leio? Será que eu grifo? Será que eu faço não sei o quê? Eu já sei o que eu vou fazer. É um saber provisório, porque eu sempre estou estudando mais sobre isso, então eu vou aprimorando, tirando coisas, acrescentando coisas, mas tentando tirar e deixar as coisas boas do que acrescentando muito. Mas a partir desse momento, assim, né, que é meio que uma consequência disso, um depois desse processo de entender, beleza,
Estudar é importante. E esse motivo, como eu disse, não está só em você. Você pode buscar outras referências com relação a isso, entender minimamente o que é importante para fazer ali, dentro daquele processo de estudo, né, de leitura, de estudar por uma videoaula, porque conforme o tempo, assim, e é muito desse movimento que eu fiz agora, a própria atividade em si, o próprio processo vai ser bom, sabe? Vai ser interessante, vai te trazer boas sensações mesmo, né? Além de, tipo, boas ideias, boas sensações mesmo. Pô, às vezes eu tô lendo um livro com a própria tecnologia do ensino mesmo. Pô, eu li uma frase assim e ficava, mano, que isso, é muito massa. Faz muito sentido, assim, tipo, já pensava coisas muito diárias, assim, muito da experiência mesmo, atrelado a isso, por esse gostar, assim, do próprio processo. E eu espero muito, eu torço muito para que você consiga atingir isso, né? Eu nem te conheço, talvez, pessoalmente, mas você tá me conhecendo por esse vídeo também. Mas eu torço muito para que você consiga ter isso também, né? Claro que é sempre um equilíbrio entre, assim, tem coisas que eu preciso estudar mais do que eu gosto. Dentro da faculdade isso é muito claro também, né? Mas a própria ideia do conhecimento em si, ela pode ganhar um valor que é muito interessante, que o ideal é que a gente conseguisse ter isso de forma mais ampla, né? Como eu disse, de forma mais da própria educação mesmo. Mas a questão é que a educação, de forma geral, ela se constrói muito numa prática até punitiva, assim, né? E penosa, e de sofrimento, que às vezes nos afasta um pouco desse gostar do processo. Mas eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que isso te ajude a estudar melhor e gostar de estudar. E só fazendo uma síntese aqui, né? De fazer desde esse processo de entender como é que você pode estar gostando mesmo de estudar, como é que isso pode ser útil para você no sentido mais longo prazo, mais a curto prazo, até entender como fazer isso ali. E aí pode ser de forma bem simples mesmo, né? Até por uma simples fácil você anotar ali de forma ativa, já pode ser uma boa dica aí de você começar a fazer, a como estudar, né? E depois entender. Aliás, talvez isso seja até uma própria consequência, assim, de você começar a gostar do próprio processo de adquirir conhecimento de forma mais ampla. E eu torço muito para que isso aconteça, como eu já disse. E se você curtiu essa ideia de aprendizado, que isso de fato te motive, de fato eu espero que esse vídeo te motive a estudar mais. Eu vou te deixar indicado aqui um outro vídeo sobre que eu falo sobre para quem que é a gestão de conhecimento pessoal, né? Para que serve essa gestão de conhecimento pessoal, que talvez seja um próximo nível, uma próxima etapa relacionado ao aprendizado também. Espero que você curta o vídeo e até o próximo. Vou estar te esperando lá, um outro futuro, porque já tem um tempinho que eu gravei esse vídeo. Nós estamos juntos. E hoje, agora, eu encerro minha sessão de vídeos. Hoje não, né? Agora. Enfim, só dando uma pequena comemorada aqui, mais particular, desse bloco de tempo que eu fiz de vídeos. Enfim, tchau.